Vamos começar a nossa luta aqui, Lei 8.112. A luta só termina quando as luzes se apagam. Quanto aos agentes públicos, estes: A. São servidores que atuam na administração direta exclusivamente. B. São os chefes dos poderes executivo, legislativo e judiciário exclusivamente. C. Se restringe aos funcionários públicos que prestam serviço na administração indireta. D. Se restringe às pessoas naturais incumbidas transitoriamente do exercício de alguma função estatal. E. São pessoas naturais incumbidas definitiva ou transitoriamente do exercício de alguma função estatal. Qual é o item correto? Item E. O que são agentes públicos? São pessoas físicas ou pessoas naturais que vão desenvolver atribuições do Estado, sejam elas vinculadas permanentemente ou transitoriamente ao Estado, né? Só lembrando aqui para vocês, a doutrina clássica classifica esse agente público que antigamente, até a Constituição de 88, era chamado de funcionário público, de 5 categorias. Há uma classificação com 5 categorias: agente político, agente administrativo, agente honorífico, agente delegado e agente credenciado, tá? A doutrina moderna não classifica assim. A doutrina moderna coloca agente político, militar, no lugar desse, servidor público lato sensu. E esses 3 aqui viram os particulares em colaboração com o poder público. Tia Lide, CCV gosta mais de qual doutrina? Essa aqui, ó, do Eli Lopes Meireles. Mas você precisa entender que existe uma outra doutrina, tá? Então essa é a doutrina clássica e a gente tem a doutrina moderna. Então a gente tem o agente político, o agente administrativo, o agente honorífico, o agente delegado e o agente credenciado. Qual é o erro do item A? Ele diz que são exclusivamente quem trabalha na administração direta. Errado, porque agente público pode ser até quem não trabalha dentro da administração pública, mas que está desenvolvendo uma função de Estado. Por exemplo, o mesário da Justiça Eleitoral, o jurado do Tribunal do Júri, o agente delegado que trabalha na Oi, na Vivo, na Claro, nos cartórios, o agente credenciado, que é aquele que vai representar o poder público numa situação específica. Ele não está trabalhando dentro da administração, mas ele desenvolve uma função de Estado, uma atribuição que é inserida na ideia de atribuição do Estado, que aí entra nessa história aqui, honorífico, delegado e credenciado. Então o erro do item A é porque ele fala exclusivamente. O erro do B é exclusivamente, que aí ele diz assim: são os chefes do poder executivo, legislativo e judiciário exclusivamente. Eles aí não são agentes públicos, eles são agentes, uma categoria de agente público, mas não existe só eles. Por isso que o exclusivamente coloca a questão perder. Porque não são apenas eles os agentes públicos. Além deles, existem esses 4 grupos aqui: administrativo, honorífico, delegado e credenciado, tá? Então, esse item B se refere a apenas uma única categoria, que é a categoria de agente político. Aí o C: se restringem aos funcionários públicos que prestam serviço na administração indireta. Qual é o erro? Se restringe só o pessoal da administração indireta? De jeito nenhum. E o item D? Se restringe às pessoas naturais incumbidas transitoriamente do exercício de uma função estatal. Tá falando como se fosse só esse grupo aqui, ó. Honorífico, delegado e também não, né? E o item E, que é o item correto, são pessoas naturais ou físicas, tanto faz vir a palavra natural como a palavra física, incumbidas definitiva ou transitoriamente do exercício de alguma função estatal. Então, o item correto, o item tranquilo. Posso caminhar? Tá tudo dominado? Não é forma de provimento de cargo público, à luz do texto corrente da Lei 8.112. A, recondução. B, nomeação. C, reversão. D, ascensão. É aproveitamento. Que não é provimento? Ascensão. Foi proibido, né? Tia Lide, quando era que eu tinha ascensão? Quando você podia fazer um concursinho interno lá dentro e saía de um cargo para o outro. Ia dormir auxiliar, acordava administrador da UFC. Pronto, isso era ascensão, né? Não pode mais. Agora, para ser preenchida, é necessário concurso.
Concurso público. Então, preste atenção, artigo 8º da Lei 8.112. O que é provimento? É preenchimento de cargo. Nós temos duas formas de provimento, o originário e o... Quando é que eu tenho um provimento originário? Quando surge uma nova relação entre aquela pessoa e a administração. E só existe uma forma de provimento originário, que é quem? Povo tudo ministro Supremo. Quando é que eu tenho um provimento derivado? Quando já existe uma relação e por algum motivo essa relação vai ser alterada. Aí eu tenho o famoso RAP com 4 R's, né? O que é que eu vou ter aqui, ó? Preste atenção. Readaptação. Reversão. Reintegração. Recondução. Aproveitamento e promoção. Pronto. Essas são as formas de preenchimento de cargo, tá? Quando é que eu tenho nomeação? Quando uma pessoa é convocada para vir assumir um cargo público, seja ele um cargo efetivo, seja ele um cargo em comissão. Aí surge uma nova relação ali. Quando é que eu tenho readaptação? Quando uma pessoa sofre uma limitação física ou mental que precisa ser adaptada em outro cargo que tem que ser compatível com ela. Qual é a principal característica da readaptação? Preste atenção. Ela não pode ir para um cargo maior do que o dela e nem menor. Ela tem que ir para um cargo compatível. Em vencimentos, atribuições, nível de escolaridade e responsabilidade, tá? E se não tiver cargo vago? Excedente, porque é motivo ligado a toda vida que o provimento derivado for ligado a motivo de saúde, ele fica na qualidade de excedente. Como ela não pode subir para um cargo maior nem ir para um cargo menor, a gente tem a doutrina chamando esse provimento derivado aqui de horizontal. Por que é horizontal? Porque ele tem que ser mesmo patamar. Presta atenção, eu sou oficial de justiça da Justiça Federal. Sofri um acidente de carro, fiquei paraplégico. Posso ser adaptado para ser juiz? Não, porque é um cargo mais alto que o meu. Posso ser adaptado para ser técnico? Não, porque é um cargo abaixo. Vou ser adaptado no cargo de analista, porque é um cargo que compatível. Então, esse provimento aqui é o quê? Horizontal. Quando é que eu tenho reversão? Quando eu tenho retorno do aposentado. Quando é que eu tenho reintegração? Quando eu tenho retorno do demitido que consegue invalidar a demissão. Quando é que eu tenho recondução? Quando eu tenho retorno do servidor ao cargo de... Ou porque ele estava no lugar do demitido e o demitido voltou, ou porque ele foi inabilitado em estágio de um outro cargo. Quando é que eu tenho aproveitamento? Quando ele retorna da disponibilidade. E quando é que eu tenho promoção? Quando ele sobe um degrau da carreira. Essas 4 situações aqui, em todas elas eu tenho retorno. Retorno à aposentadoria, retorno à demissão, retorno ao cargo de origem, retorno à disponibilidade. Consequentemente, isso se chama provimento derivado por reingresso. E na promoção eu vou subindo degraus da carreira. Então isso é o quê? Vertical. Pronto? Sim? Agora vamos para a próxima questão. Preste atenção. Será ascensão, né? Não pode mais. Agora, para ser preenchida, é necessário concurso público. Então, preste atenção, artigo 8º da Lei 8.112. O que é provimento? É preenchimento de cargo. Nós temos duas formas de provimento. O originário e o... Quando é que eu tenho um provimento originário? Quando surge uma nova relação entre aquela pessoa e a administração. E só existe uma forma de provimento originário, que é quem? Povo tudo ministro Supremo.
Quando é que eu tenho um provimento derivado? Quando já existe uma relação e por algum motivo essa relação vai ser alterada. Aí eu tenho o famoso RAP com 4 R's, né? O que é que eu vou ter aqui, ó? Preste atenção. Readaptação. Reversão. Reintegração, recondução, aproveitamento e promoção. Uma categoria de agente público, mas não existe só eles. Por isso que o exclusivamente coloca a questão perder. Porque não são apenas eles os agentes públicos. Além deles, existem esses 4 grupos aqui. Administrativo, honorífico, delegado e credenciado, tá? Então, esse item B se refere a apenas uma única categoria, que é a categoria de agente político. Aí o C se restringem aos funcionários públicos que prestam serviço na administração indireta. Qual é o erro? Se restringe só ao pessoal da administração indireta? De jeito nenhum. E o item D? Se restringe às pessoas naturais incumbidas transitoriamente do exercício de uma função estatal. Tá falando como se fosse esse grupo aqui, ó. Honorífico, delegado e... Também não, né? E o item que é o item correto, são pessoas naturais ou físicas, tanto faz vir a palavra natural como a palavra física, incumbidas definitiva ou transitoriamente do exercício de alguma função estatal. Então, o item correto, o item tranquilo. Posso caminhar? Tá tudo dominado? Não é forma de provimento de cargo público, à luz do texto corrente da Lei 8.112. A, recondução, B, nomeação, C, reversão, D, ascensão, é aproveitamento. Que não é provimento? Ascensão, foi proibido, né? Tia Lide, quando era que eu tinha ascensão? Quando você podia fazer um concursinho interno lá dentro e saía de um cargo para o outro. Ia dormir auxiliar, acordava administrador da UFC. Pronto, isso é... Vamos começar a nossa luta aqui, Lei 8.112. A luta só termina quando as luzes se apagam. Quanto aos agentes públicos, estes: A. São servidores que atuam na administração direta exclusivamente. B. São os chefes dos poderes executivo, legislativo e judiciário exclusivamente. C. Se restringe aos funcionários públicos que prestam serviço na administração indireta. D. Se restringe às pessoas naturais incumbidas transitoriamente do exercício de alguma função estatal. E. São pessoas naturais incumbidas definitiva ou transitoriamente do exercício de alguma função estatal. Qual é o item correto? Item E. O que são agentes públicos? São pessoas físicas ou pessoas naturais que vão desenvolver atribuições do Estado, sejam elas vinculadas permanentemente ou transitoriamente ao Estado, né? Só lembrando aqui para vocês, a doutrina clássica classifica esse agente público que antigamente, até a Constituição de 88, era chamado de funcionário público de 5 categorias. Há uma classificação com 5 categorias: agente político, agente administrativo, agente honorífico, agente delegado e agente... Pronto. Essas são as formas de preenchimento de cargo, tá? Quando é que eu tenho nomeação? Quando uma pessoa é convocada para vir assumir um cargo público, seja ele um cargo efetivo, seja ele um cargo em comissão. Aí surge uma nova relação ali. Quando é que eu tenho readaptação? Quando uma pessoa sofre uma limitação física ou mental que precisa ser adaptada em outro cargo que tem que ser compatível com ela. Qual é a principal característica da readaptação? Preste atenção. Ela não pode ir para um cargo maior do que o dela e nem menor. Ela tem que ir para um cargo compatível. Em vencimentos, atribuições, nível de escolaridade e responsabilidade, tá? E se não tiver cargo vago?
Excedente, porque é motivo ligado a toda vida que o provimento derivado for ligado a motivo de saúde, ele fica na qualidade de excedente. Como ela não pode subir para um cargo maior, nem ir para um cargo menor, a gente tem a doutrina chamando esse provimento derivado aqui de horizontal. Por que é horizontal? Porque ele tem que ser mesmo patamar. Presta atenção, eu sou oficial de justiça da Justiça Federal. Sofri um acidente de carro, fiquei paraplégico. Posso ser adaptado para ser juiz? Não, porque é um cargo mais alto que o meu. Posso ser adaptado para ser técnico? Não, porque é um cargo abaixo. Gente, credenciado, tá? A doutrina moderna não classifica assim. A doutrina moderna coloca agente político, militar, no lugar desse, servidor público, lato sensu. E esses três aqui viram os particulares em colaboração com o poder público. Tia Lide, CCV gosta mais de qual doutrina? Essa aqui, ó. Do Eli Lopes Meireles. Mas você precisa entender que existe uma outra doutrina, tá? Então essa é a doutrina clássica e a gente tem a doutrina moderna. Então a gente tem o agente político, o agente administrativo, o agente honorífico, o agente delegado e o agente credenciado. Qual é o erro do item A? Ele diz que são exclusivamente quem trabalha na administração direta. Errado. Porque agente público pode ser até quem não trabalha dentro da administração pública, mas que está desenvolvendo uma função de Estado. Por exemplo, o mesário da Justiça Eleitoral, o jurado do Tribunal do Júri, o agente delegado que trabalha na Oi, na Vivo, na Claro, nos cartórios, o agente credenciado, que é aquele que vai representar o poder público numa situação específica, ele não está trabalhando dentro da administração, mas ele desenvolve uma função de Estado, uma atribuição que é inserida na ideia de atribuição do Estado, que aí entra nessa história aqui, honorífico, delegado e credenciado. Então, o erro do item A é porque ele fala exclusivamente. O erro do B é exclusivamente, que aí ele diz assim, são os chefes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário exclusivamente. Eles aí não são agentes públicos, eles são agentes